noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo Ágil. Hoje a gente vai falar sobre recolocação profissional através do LinkedIn. A Patrícia trouxe o tema para nós aí, compartilhar um pouco da experiência dela, da vivência dela nesse processo. Ela vai contar para nós aí como a gente conseguir se destacar no meio dessa multidão enorme que está no LinkedIn. Então, já de antemão, agradeço a ela pela disponibilidade e pela oferta de estar aqui com a gente hoje. Patrícia, a palavra está contigo, fica à vontade. Maravilha, Caio. Primeiramente, queria desejar uma boa noite a você, aos colegas que estão aqui com a gente, aos colegas que vão acompanhar pelo YouTube também posteriormente. Falar que é um prazer, é o convite, primeiramente, para poder participar do nosso papo, para poder levar um pouquinho mais de informação, de conhecimento para os colegas também. E hoje eu quis trazer um tema bem bacana, é um tema que fala sobre recolocação de carreira no LinkedIn, mais especificamente para agilidade também. Então, alguns pontos que a gente pode levar em consideração, principalmente para quem está em fase de transição de carreira, está querendo fazer uma migração, não se sente mais tão à vontade com aquele papel que está desempenhando hoje. Então, eu vim trazer um pouquinho da minha experiência. Eu já trabalho como Agile Coach no César, que é uma empresa lá do Recife, trabalha muito com inovação, com startups, com projetos de tecnologia. Trazer um pouquinho da minha vivência, trazer um pouquinho também dos processos seletivos que eu passei, como eu cheguei até aqui. E queria perguntar para vocês se eu posso compartilhar a tela aqui para a gente poder iniciar o conteúdo para o pessoal. À vontade. Maravilha. Compartilhar aqui para a gente poder iniciar, então. Beleza, pessoal. Então, o nosso tema de hoje é falar um pouquinho sobre recolocação profissional com o LinkedIn. Mas, primeiramente, né, antes de entrar no assunto, quem é essa aqui que vos fala, né? Quem é que está aqui apresentando conteúdo? Eu sou tecnóloga em gestão da tecnologia da informação. Então, fiz a minha formação, passei minha carreira pela área de tecnologia. Tenho especialização em marketing estratégico, então entendo também, além da tecnologia, um pouco sobre mercado, comportamento de consumidor. Hoje eu sou Agile Coach no César, então tem sido uma experiência muito bacana para mim viver a agilidade na prática mesmo, né? Depois de toda aquela questão de romantização, efetivamente aplicar na prática, né, o que a gente ouve falar aí nos livros, nos vídeos. E nas horas vagas também, para descontrair, eu sou aspirante a cantora de karaokê, né? Então, se tiver um happy hour aí depois da pandemia, seria maravilhoso. E também sou uma pessoa apaixonada pelo poder das conexões. Acho que é por isso que eu me identifico muito com o LinkedIn também, porque eu acredito que ali a gente consegue formar uma rede não só de profissionais, mas também de pessoas que vão te apoiar em questão de carreira, vão fazer alguma indicação de um curso, de um livro que vai contribuir para você de alguma maneira também. E aqui, entrando já um pouquinho na nossa agenda, né, o conteúdo, primeiramente eu vou compartilhar com vocês como criar um perfil que chama a atenção dos recrutadores, ou seja, a gente está num mar ali de pessoas no LinkedIn, de profissionais procurando emprego, você vê Open to Work de um lado, ou pessoas fazendo publicações atrás de uma vaga, né? Como você se destaca e chama a atenção dos recrutadores nesse mundo de gente que está ali no LinkedIn. Também tem como crescer a sua rede de contatos de forma estratégica, ou seja, não adianta ficar adicionando milhares de pessoas aleatoriamente sem ter uma estratégia por trás disso. Compartilhando sua mensagem com a rede de contatos, ou seja, como você pode trabalhar muito social selling na sua marca pessoal com a sua rede de contatos. E, por último, como que a gente encontra vagas escondidas, né? Coloquei aqui entre aspas, porque é uma técnica que pouquíssimas pessoas conhecem, né? Hoje em dia, o pessoal costuma se candidatar pelo LinkedIn vagas e desconhece como encontrar outras vagas que às vezes nem foram anunciadas também.
Aí aqui, pessoal, só para a gente iniciar, trouxe alguns números do LinkedIn para vocês entenderem. Hoje a gente tem mais de 774 milhões de membros a nível mundial, né? Não só a nível Brasil. Então, é muita gente criando contas, se conectando, fazendo ali negócios acontecerem, impulsionando a carreira dentro do LinkedIn. 90% dos recrutadores utilizam a plataforma, então, se você ainda não tem uma conta, se você tem e deixou a conta abandonada, esse é o momento realmente para repensar se não seria uma boa você começar a trabalhar um pouco mais o seu posicionamento, sua marca no LinkedIn também. A gente tem hoje, a nível mundial também, mais de 20 milhões de ofertas de emprego, ou seja, todos os dias milhares de ofertas de emprego são cadastradas no LinkedIn e muita gente ainda não tem um perfil ativo, não tem um perfil atrativo, então pode estar perdendo muitas oportunidades de carreira também. Aqui a gente tem, né, dentro da plataforma, você consegue cadastrar, tem opção para cadastro de mais de 35 skills, mais de 35 habilidades que você consegue colocar aqui na plataforma para turbinar o seu perfil também. E hoje a gente tem mais de 200 países utilizando a plataforma, ou seja, a maioria das pessoas, né, em qualquer canto do mundo, se você perguntar qual que é o principal meio de acesso a vagas, aos recrutadores, com certeza vai ser o LinkedIn. Perfeito. Pessoal, aqui a gente vai entrar, né, num assunto que é criando um perfil que chama a atenção dos recrutadores. Mas antes da gente iniciar, eu vi que tem alguém com a mão levantada, Caio. Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente iniciar? Tá me ouvindo, Patrícia? Tô sim, Maurício. Tá, legal. Boa noite. Boa noite. Eu não sei se é só para. Eu não estava te ouvindo direito, porque aqui tá vazando um áudio de alguém conversando, então eu não sei se a galera pode se atentar se tá com o áudio ligado, porque senão eu não consigo te entender direito. Eu consegui entender porque tinha uns slides de fundo, mas agora que você vai tocar nos temas, eu só queria pedir a gentileza de quem não estiver falando para se atentar com o áudio ligado. Maravilha. Tome a liberdade aí, porque realmente estava um barulho de conversa em paralelo, aí eu não conseguia ouvir, mas aqui agora já está silenciado. Obrigado, viu, pelo espaço. Maravilha, Maurício. Obrigada pelo toque, viu? Perfeito, pessoal. Então, aqui, né, como que a gente faz? Até estava vendo aqui no chat que o pessoal comentou sobre a romantização no LinkedIn, né? Ou seja, a gente vê o pessoal postando ali fotos do onboarding, coisas que receberam das empresas, mas efetivamente, será que essas pessoas elas estão conseguindo desempenhar um bom papel dentro dessas empresas ou aquilo não passa, né, do mundo perfeito? Então, eu queria trazer algumas dicas práticas para vocês, né, para a gente sair um pouco daquela questão de romantização e começar a criar um perfil vencedor mesmo, um perfil que chame a atenção dos recrutadores, que chame a atenção, né, dos diretores de empresas, CEOs. E a primeira delas pode parecer clichê, mas é adicionar uma foto profissional, galera. Nada de foto de óculos escuro ou de foto na praia, né, num ambiente muito descontraído. A gente está falando de uma rede profissional, né? Afinal, tem recrutadores, tem donos de empresa, tem diretores. Então, a primeira impressão é a que fica, né? Na verdade. Se você passa uma impressão, às vezes, de descontração, ou se você não se atenta muito à questão da sua foto, isso pode passar uma ideia de informalidade também, né? Então, a sua imagem, ela conta a sua história, né? Através da sua imagem, você consegue passar a sua trajetória, você consegue passar a sua personalidade. Então, é muito importante se atentar a esse primeiro ponto também. E um fato curioso, né, é que as fotos elas aumentam até 9 vezes os pedidos de conexão. Ou seja, aqueles perfis sem foto, eles acabam fazendo com que as pessoas não sejam adicionadas por tantas pessoas assim. Às vezes até encaminham um pedido de conexão, mas por não ter foto, muitas vezes a pessoa que recebeu aquele pedido acaba recusando, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? A foto tem que ser bem profissional mesmo, para que vocês consigam passar uma imagem bacana. O segundo ponto é um ponto que muita gente não conhece, que é customizar a sua URL de perfil. Quando você cria um perfil no LinkedIn, geralmente ele vem, né, com a URL do LinkedIn e um número enorme do lado.
Então, para você evitar que aquele número enorme, às vezes, acabe atrapalhando na hora que alguém for te adicionar e não tenha ali a sua característica pessoal, você pode, né, tem essa possibilidade de editar o URL do seu perfil através do LinkedIn. É algo bem prático, eu vou até mostrar para vocês aqui, aproveitando que eu também estou com o meu LinkedIn aberto, eu vou até mostrar para vocês como é que funciona aqui a questão do perfil. Deixa eu só clicar aqui, estou tentando abaixar a barrinha aqui para poder fazer isso com mais tranquilidade. Vou mostrar para vocês na prática, né, o que seria essa URL. Por exemplo, eu estou aqui no meu perfil logada. Se eu clico no meu perfil, vocês vão perceber que aqui ele já está personalizado. linkedin.com/Patrícia Silvaroli, que é o nome que eu uso em todas as minhas redes, né? Seja Facebook, Instagram. Então, é muito fácil de vocês conseguirem alterar, né, a questão da URL. Aqui dentro do próprio perfil, né? Aqui editar perfil e público e URL, vocês conseguem fazer a alteração do URL, conseguem colocar de uma maneira personalizada, é só clicar nesse lápis aqui do lado, é bem simples, bem prático, e aí vocês conseguem fazer essa alteração. Voltando aqui para o conteúdo, pessoal, essa é a dica, então. Primeiramente, customizar o URL do seu perfil, isso vai facilitar na hora do recrutador te achar também, principalmente se você colocar o mesmo nome em todas as redes sociais, que é uma prática bem recomendada também. Aqui a gente tem um outro ponto, né, que é seja estratégico na sua headline. A headline seria a frase que aparece bem abaixo da sua foto, né? Então, tem muita gente, né, principalmente na área de agilidade, que costuma colocar ali PSM, CSM, LACP, outras siglas, e muitas vezes o recrutador ele não sabe o que aquilo significa. É um recrutador na área tech, mas muitas vezes ele não tem esse conhecimento técnico. Então, até mostrar para vocês aqui a questão da headline. A headline seria isso daqui, ó, pessoal. Essas palavras, elas são palavras-chave. Aqui dentro do LinkedIn, a gente trabalha com a questão que é a questão de otimização também. Da mesma maneira que você otimiza as palavras no Google, por exemplo, você otimiza aqui no LinkedIn também. Então, aqui você pode colocar o seu cargo, por exemplo, e palavras-chave, palavras de destaque, que são pesquisadas pelos recrutadores. Um recrutador, ele provavelmente não vai pesquisar PSM, CSM, OKR, ou alguma coisa muito específica. Você pode colocar, sim, alguns pontos, né, algumas certificações, mas você não pode deixar de colocar o seu cargo ou o cargo pretendido, porque é por esse nome que o recrutador vai conseguir te achar aqui no LinkedIn também. Aí, até voltando aqui, né, para a questão da nossa apresentação, evitar colocar apenas siglas, né? Você pode colocar, sim, por exemplo, PSM, CSM, mas sempre procure colocar o nome do seu cargo, que é a maneira como o recrutador vai te encontrar aqui no LinkedIn também. Então, você tem que usar palavras-chave estratégicas, palavras-chave que estejam relacionadas ao seu mercado de atuação, principalmente na área de agilidade. E essa é uma oportunidade de você mostrar quem você é, ou seja, o cargo que você almeja, o cargo que você já trabalha, as certificações que você tem, o conhecimento que você tem, porque o recrutador ele vai bater o olho, ele já vai ter um breve resumo da sua trajetória, do que você faz ou do que você almeja também. Maravilha, pessoal. Aqui tem uma outra questão, um outro ponto bem bacana, que é atenção especial ao seu sumário. O sumário seria a descrição da sua carreira, a descrição do seu currículo mesmo, né? Aquilo que você faz, o que você já teve de resultado, o que você já conquistou. Então, aqui no sumário, as palavras-chave também são essenciais. Da mesma maneira como na headline elas dão aquele impacto, né? Chamam a atenção do recrutador, aqui também no sumário elas são essenciais. Então, aqui você pode abusar da criatividade, abusar da sua personalidade, pode fazer um texto totalmente diferente do que a gente vê no mercado. Muitas vezes o pessoal
só coloca um breve resumo do currículo e não coloca nada que transpareça um pouco da personalidade dele, de quem ele é na essência. E aqui você pode utilizar mais de 40 palavras, né? E é muito bacana que vocês utilizem bastante palavras para não ficar um perfil muito morno, né? Com pouquíssimas informações que o recrutador às vezes nem consegue entender direito a sua trajetória, o que você fez, o que você pretende fazer, e focar nas suas experiências e resultados profissionais. Eu vou mostrar para vocês aqui um breve resumo de como está no meu LinkedIn, né? O sumário, então, pessoal, aqui seria a headline. O sumário nada mais seria do que esse sobre aqui, que é um pequeno resumo de você, da sua carreira, o que você conquistou, o que você fez, né? Quem é você? Qual é a sua personalidade, né? O que você vai compartilhar com as pessoas? Então, é muito importante que você seja criativo, coloque um breve resumo, sim, das principais coisas que você fez, mas coloque também as palavras-chave, de preferência, as mesmas palavras-chave que você colocou aqui na sua headline, você pode repetir aqui também, acrescentando várias outras. Os resultados que você entregou e também, muito importante, as suas certificações e as suas formações. Aqui vocês podem abusar das siglas. Aqui realmente é o momento de vocês colocarem tudo aquilo que vocês já estudaram, já aprenderam. Maravilha, pessoal. Então, aqui a gente passou pela parte do sumário, né? Voltando aqui na apresentação. Aí aqui é a parte das suas experiências, né? Ou seja, onde eu trabalhei, o que que eu fiz, o que que eu entreguei nas empresas onde eu passei. Então, quanto mais detalhes você der, melhor. Aqui você não precisa poupar palavras. Quanto mais coisas você colocar, claro, coisas que estejam relacionadas com o seu cargo ou com alguma outra ocupação que você já teve, né? Não precisa reinventar a roda aqui, seja bem breve, bem sucinto, mas traga o detalhamento das suas experiências. É muito interessante usar bullet points, que nem aqueles que eu mostrei ali no sumário, porque isso facilita a leitura, quebra aquele padrão de texto corrido, que às vezes é muito difícil quando você acessa no celular, você tem uma certa dificuldade de ler um texto muito grande. Fale sempre sobre resultados, que é aquela parte que eu estava mostrando para vocês também, através dos bullet points no sumário, ou seja, o que que você conquistou, né? Às vezes, se você ajudou alguma empresa a reduzir o turnover, coloca lá no LinkedIn também. Se você ajudou alguma empresa a aumentar a produtividade, se você ajudou alguma empresa a treinar X funcionários em alguma metodologia, compartilha isso com o mundo, né? Compartilha isso com os recrutadores também, que com certeza vai ser muito bem visto. E aqui outra curiosidade, né? Até 8 vezes mais visualizações no perfil e 10 vezes mais mensagens para pessoas que detalham as experiências. Então, é muito importante, pessoal, aqui nas minhas experiências também, se vocês notarem, eu uso e abuso dos bullet points. Eu sou bem sucinta, não fico reinventando a roda, passo aqui todo o conhecimento, todos os meus resultados, isso para todas as empresas que eu trabalhei. Você pode usar 4, 5, até 6 bullet points, eu acho que é um número bacana para você detalhar as suas experiências aqui no LinkedIn. Beleza, pessoal? Aqui a gente tem também um outro ponto, voltando aqui para a nossa apresentação, que é mostre o que você sabe fazer. Ou seja, quando a gente tem um conhecimento muito grande em alguma área, geralmente a gente é convidado para dar uma palestra ou alguém chama a gente para tirar alguma dúvida, para fazer uma call, uma meeting. Então, procure escrever artigos na sua área. O LinkedIn ele tem uma ferramenta maravilhosa que chama Medium. Vocês conseguem criar artigos, conseguem compartilhar com a rede de vocês e podem ser artigos na área de vocês mesmo, falando sobre agilidade, falando sobre transformação digital, recolocação de carreira, se for o caso de vocês também que estiverem passando por esse período, estiverem nessa trajetória. Importante é utilizar também os destaques, que é um outro ponto aqui no LinkedIn que é muito bacana, vou mostrar para vocês.
Os destaques seriam isso daqui, pessoal. É como se fosse um carrossel com as suas principais publicações, seus principais artigos. Aqui no meu caso estão meus 2 principais artigos que eu criei no LinkedIn, tiveram muitas interações, um até viralizou aqui. Aqui as principais certificações, principais postagens que eu tive. Então você consegue montar esse carrossel, consegue deixar o seu perfil mais detalhado e mais chamativo também, porque as pessoas vão ver que você não está tocando um samba de uma nota só, né? Além de ser um profissional que está em recolocação de carreira, um profissional que está buscando, né, uma outra oportunidade, vocês vão mostrar que vocês dominam o assunto, principalmente se inscreverem em artigos técnicos também, né? Então, você tem que sempre mostrar o que você é capaz, o que você sabe fazer, porque muitas vezes o recrutador vai ter isso como um ponto de diferencial. Por exemplo, se ele pega um currículo e vê que, às vezes, 3, 5, 10 candidatos têm as mesmas certificações, o que vai te diferenciar? Com certeza vai ser o seu perfil, a sua personalidade, os seus destaques também. Então, lembre-se sempre, né? O conteúdo ele te transforma em referência. Se você começa a escrever artigos em determinadas áreas, né, principalmente na área de agilidade, falando sobre Scrum, Kanban, Management 3.0, independentemente do assunto, vocês conseguem trazer boas informações, conseguem passar uma boa impressão para os recrutadores também. Aqui, pessoal, outro ponto importantíssimo que pouquíssimas pessoas utilizam no LinkedIn são as competências e as recomendações. Ou seja, às vezes quando a gente precisa comprar alguma coisa muito cara, né, um carro, ou vai comprar ali algum eletrodoméstico, a primeira coisa que a gente faz é pedir uma referência, pedir uma recomendação para um familiar, para um colega. Então, é muito importante que você comece com quem já te conhece. Tem alguma pessoa que já trabalhou com você, que já estudou com você, estaria disposta a te recomendar uma competência ou a escrever alguma coisa positiva, né, ao seu respeito? Então, corra atrás dessas pessoas, converse, tente manter um contato para que essas pessoas elas também potencializem, né, as suas recomendações. Então, a ação ela gera reciprocidade. Se as pessoas veem que você fez uma recomendação, que você fez um comentário positivo, um comentário genuíno, elas tendem a ter esse comportamento de reciprocidade. Olha, fulano escreveu e recomendou uma competência, eu vou fazer a mesma coisa. Então, aqui no LinkedIn isso é muito poderoso. Gera uma reação em cadeia, na verdade. Então, você precisa primeiro definir as suas principais skills. Legal. Pelo que as pessoas podem me recomendar? Eu sou muito bom em gerenciamento de projetos, eu sou muito bom em Scrum, por exemplo, sou muito bom em planejamento financeiro. Então, defina quais são as suas skills, né? Defina aquele conjunto de habilidades para que as pessoas possam fazer recomendações sinceras para vocês também, né? E o último e mais importante, né? Seja sempre honesto nas recomendações. Só faça recomendações se realmente aquela pessoa que trabalhou com você ou aquela pessoa que estudou com você, ela teve um impacto positivo. Senão, tem certas recomendações que elas podem soar um pouco falsas, né? Então, é muito bom a gente tomar cuidado nesse sentido de nunca fazer uma recomendação para puxar o saco de alguém ou para, né, querer fazer a boa vizinhança. Tente sempre recomendar as pessoas pelos pontos positivos dela, né? Pelo que realmente faz a diferença. E aqui no LinkedIn, por exemplo, né, as recomendações e competências, elas ficam logo abaixo aqui as suas experiências, aqui você coloca, né, sua formação acadêmica, licenças, e aqui embaixo ficam as suas competências e recomendações. Ou seja, elejam pelo menos 3 principais competências para que as pessoas possam te recomendar positivamente também. Maravilha, pessoal. Aqui a gente já entra aqui um outro tópico, né? Terminando aqui competências e recomendações. E agora a gente começaria como crescer a sua rede de contatos de uma maneira estratégica e assertiva. Só que antes da gente avançar, queria entender se alguém ficou com alguma dúvida, tem algum ponto que eu possa ajudar a esclarecer, antes da gente avançar aqui no tópico.
Tranquilo Beleza, aqui. beleza, então, galera, vou prosseguindo aqui com o assunto. Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, a gente faz uma pausa aqui para poder tirar as dúvidas também. Então, é o que eu falei para vocês, né? A rede de contatos, ela é muito importante porque o que acontece? O LinkedIn, ele tem uma limitação. Você só pode adicionar até 30 mil pessoas na sua rede. Ou seja, você tem que ser muito estratégico nas suas escolhas, porque no LinkedIn, 30 mil conexões você acaba batendo muito rápido. Se você apertar o dedinho ali e ficar adicionando todo mundo, quando você vê, às vezes você adicionou 1.000, 2.000, 3.000 pessoas que não foram tão estratégicas para o crescimento da sua rede. Então, como você tem um timing, né, um número de conexões limitadas, você tem que tomar cuidado com os limites diários também. Se você começa a adicionar muita gente aleatoriamente, a ferramenta ela pode entender que você está fazendo um trabalho como se fosse um bot, né, um robô, adicionando ali aquelas pessoas. Então, tomem muito cuidado, procurem ter uma limitação ali de fazer uns 20, 30 convites no máximo, né, por dia, para que a ferramenta não entenda que você está tomando uma atitude como se fosse um robô, adicionando as pessoas. E sempre adicione pessoas que elas vão contribuir com o seu objetivo profissional. Ou seja, quero me tornar um Scrum Master, quero me tornar um Agile Coach. Que tipo de pessoas que eu posso adicionar? Eu acho que o primeiro ponto, né, o mais importante é você adicionar pessoas que estejam inseridas, né, nesse mundo da agilidade, pessoas que já estejam trabalhando como Scrum Masters, Agile Coaches, Product Owners, porque são pessoas que vão te trazer uma visão de mercado muito grande, vão te trazer insights muito importantes também. Aqui, pessoal, tem a personalização de mensagem. Ou seja, é um recurso do LinkedIn que é muito bacana. Eu vou até mostrar para vocês como funciona. Aqui na minha rede, por exemplo, né, se vocês olharem, tem algumas pessoas aqui para poder adicionar. E aqui, né, uma das partes mais interessantes é aqui, por exemplo, né? Essa seria a mensagem personalizada. Quando você vai adicionar alguém, você tem a possibilidade de personalizar uma mensagem e enviar para essa pessoa, né? Ou seja, você não gasta o que a gente chama das mensagens inbox, que elas sim são pagas aqui dentro do LinkedIn, mas quando você adiciona alguém e manda uma mensagem personalizada, isso não faz com que você acabe gastando créditos. Então, é muito importante, toda vez que vocês forem adicionar alguém, que vocês mandem uma mensagem personalizada. Por exemplo, alguém estudou comigo, fez um curso, uma certificação comigo, e eu quero adicionar essa pessoa. Você, primeiramente, tem que se apresentar, falar: oi, fulano, tudo bem? Meu nome é Patrícia, eu tive na mesma turma que você, por exemplo, do PSM1, com fulano de tal. Eu gostaria de te adicionar na minha rede para a gente trocar insights, compartilhar conhecimento. Então, seja sempre empático, né? Procure fazer com que as pessoas saibam quem você é, personalize a mensagem, escreva o nome delas, porque isso chama muita atenção também, né? E procure identificar pontos de rapport na sua mensagem, que é exatamente isso que eu falei. Olha, nós fizemos parte do mesmo curso, ou eu percebi que você também trabalha na área de agilidade, eu acho que seria incrível trocar insights com você. Então, nesse sentido, procurar realmente personalizar a mensagem para que a pessoa não pense que você é mais um na multidão, para que você tenha mais chance de ser aceito também. Aqui, pessoal, a gente sai um pouquinho, né, ali da parte de personalização de mensagens e entra um pouquinho mais na questão do social selling, ou seja, como que eu vou compartilhar minha mensagem? Estou criando uma rede estruturada, estou criando uma rede estratégica de contatos, mas como que eu vou efetivamente compartilhar alguma coisa bacana com essas pessoas, chamar a atenção delas, né? Aqui a gente cai novamente num ponto que é muito importante, que são os artigos. E artigo gera autoridade, ou seja, quando você escreve sobre um determinado assunto, automaticamente aquilo te configura uma autoridade.
porque você pesquisou sobre o assunto, ou você teve alguma experiência prática sobre aquele assunto. Então, primeiro ponto de todos, quando você vai criar um artigo, cria um título, né? Ou seja, cria uma headline interessante, né? Se você vai falar sobre Scrum, você não pode colocar no artigo, por exemplo, Scrum para agilistas, por exemplo. Tenta pensar em um título que seja mais chamativo, né? Por exemplo, Scrum para aumentar a produtividade dos times e torná-los extraordinários, né? Tente pensar um pouquinho fora da caixa para fazer com que o título do artigo ele seja tão chamativo quanto aquele texto que você vai escrever logo embaixo, né? Sempre procure utilizar fotos nos seus artigos. Como eu falei para vocês, pessoal, muita gente acessa o LinkedIn pelo celular também. Então, blocos de texto muito grandes, né? Às vezes que você fica dando um scroll infinito ali na página e não acaba nunca. Isso acaba também fazendo com que as pessoas percam o interesse em ler. Então, a cada bloco de textos, procure colocar uma imagem, fazer um comentário sagaz sobre aquele assunto, né? Isso chama muita atenção também. Não esqueça de colocar uma call to action no final do artigo. Mas o que seria call to action, né? Por exemplo, você acabou de escrever um artigo sobre Scrum. Olha, pessoal, é assim que funciona, apliquei desse jeito na minha equipe. Ficou com alguma dúvida? Beleza, tudo bem. Deixa aqui meu e-mail. Olha, meu e-mail é tal, tal, tal. Pode me mandar o e-mail, pode tirar a dúvida comigo. Ou se você, por exemplo, trabalha com mentoria, trabalha com consultoria, se você experimentar deixar ali o seu telefone também para que a pessoa entre em contato com você. Muita gente consegue fechar negócios, consegue fechar parcerias, fazendo artigos, gerando autoridade, colocando uma call to action no final. Então, não perca essa oportunidade, né, de trazer aquela audiência qualificada, às vezes levar para um WhatsApp, ou às vezes fazer uma chamada telefônica para conversar melhor com aquela pessoa, porque dali pode surgir boas parcerias e pode surgir até bons negócios também, né? Aqui, pessoal, tem um ponto muito interessante, né? Quando a gente tem uma rede estratégica, quando a gente adiciona pessoas que estão de acordo com o nosso objetivo de carreira, a gente tem que criar postagens para manter aquelas pessoas engajadas e interessadas também. Do mesmo jeito que as company pages fazem dentro do LinkedIn, é interessante que a gente faça também no nosso próprio feed. Então, inicie sempre com uma frase de impacto. Quando a gente vai escrever alguma coisa no LinkedIn, eu vou até mostrar para vocês a estrutura aqui no meu próprio LinkedIn também. Por exemplo, eu tenho aqui nos meus destaques algumas postagens que foram bem-sucedidas em relação à interação, né? Então, a primeira dica que eu dou é sempre comece com uma frase de impacto. Aqui, por exemplo, existem mais de 30 certificações somente na área de agilidade. Isso gera curiosidade nas pessoas. Nossa, tudo isso, eu não sabia que era tanta coisa, né? E aí você vai criando blocos de textos bem sucintos, nada daquele textão aí de 20 linhas seguidas. As pessoas usam muito o LinkedIn no celular, então fica praticamente impossível você ler um bloco de texto com um scroll infinito. Então é muito importante que vocês façam perguntas também nas postagens. Por exemplo, você descreve alguma coisa que aconteceu no seu dia a dia como agilista, no seu dia a dia profissional, compartilha com a pessoa aquela história e no final você coloca. E para você, as coisas funcionam assim também? Você já passou por esse tipo de situação? As pessoas elas se sentem tentadas a responder perguntas. Então, vocês vão perceber que toda vez que vocês finalizam uma postagem com uma pergunta, as pessoas tendem a interagir mais também. E uma dica aqui que eu mostrei na prática é usar parágrafos curtos, né? Ninguém tem muita paciência para ficar dando um scroll infinito ali na página para conseguir pegar as informações. Então, se você puder compartilhar as coisas de uma maneira curiosa, ao mesmo tempo sucinta, isso vai fazer com que as pessoas interajam mais também. Aí aqui, por último, né, falando aqui sobre a questão das benditas vagas escondidas no LinkedIn, né? Mas o que seria isso? Primeiramente, tem muita gente que acaba procurando emprego no LinkedIn, acaba se candidatando a vagas somente pelo LinkedIn Vagas. O que seria o LinkedIn Vagas, né? Eu vou entrar aqui com vocês
na prática para que vocês entendam. Por exemplo, eu vou digitar aqui Agile Coach, o LinkedIn vai fazer uma pesquisa para mim, vai me retornar aqui alguns resultados, e muita gente faz o quê? Muita gente clica aqui em vagas e acaba sendo direcionado para uma página interna do LinkedIn, onde muitas vezes você consegue fazer uma candidatura simplificada, consegue se candidatar na hora. Só que se vocês perceberem, pessoal, muitas dessas vagas, elas já estão aqui há algum tempo, né? Algumas estão há uma semana, tem vagas aqui que eu já vi há 3, 4 meses que estão aqui. Então, provavelmente são vagas que às vezes as empresas anunciaram, por algum motivo elas não excluíram daqui, a vaga ficou rolando eternamente, né? E aqui tem uma outra dica muito interessante. Em algumas vagas, vocês conseguem ver quantas pessoas se candidataram, né? Por exemplo, aqui da Serasa, 12 candidaturas. Se a gente clica aqui em cima, vocês vão ver que ele até te tenta a instalar, né, a comprar o LinkedIn Premium, para que você consiga visualizar dados que um perfil normal não possui. Mas isso é necessário você comprar somente se você tiver essa vontade, não é obrigatório que você tenha um perfil premium para poder se candidatar nas vagas. Mas aqui, se vocês perceberem, tem muitas vagas novas, tem vagas que já estão aqui há muito tempo. É o caso dessa vaga que ela já está há 2 meses, teve 5 candidatos. Então, qual que é a chance dessa vaga já estar fechada, né? Provavelmente a empresa não atualizou e deixou aqui. E aí a gente cai aqui no nosso tópico, né? Que seria das vagas escondidas. Tá bom, Patrícia, se por aqui não é tão efetivo assim, não estou dizendo que não funciona. Conheço muitos casos de pessoas que se candidataram aqui diretamente pelo LinkedIn e realmente conseguiram. Mas aqui, por exemplo, vou voltar para o meu perfil novamente, só para ilustrar para vocês. Vamos supor que você esteja em fase de transição de carreira, queira alguma coisa nova, né, desafios novos. Como que eu faço para encontrar as vagas escondidas? Primeiramente, você loga na sua conta, vai ter essa barrinha aqui de pesquisar. Por exemplo, quero me tornar um Scrum Master. Você vai pesquisar Scrum Master, vagas, ao invés de clicar lá naquela abinha de vagas. Aí, o que eu faço? Tem várias abinhas aqui, só que eu vou clicar em publicações, ao invés de clicar em vagas. E aqui que a mágica acontece. Aqui vocês vão ver vagas divulgadas que às vezes nem estão lá no LinkedIn vagas. E sempre notícia fresquinha. 2 horas a última publicação. Aqui, se vocês pararem para ver, 2 semanas, 9 horas atrás, 3 dias atrás. Se vocês clicarem, vocês vão perceber que às vezes são pessoas que trabalham na própria empresa, né? Elas estão divulgando vagas da empresa delas, ou são recrutadores que estão divulgando vagas que muitas vezes nem foram adicionadas no LinkedIn, ou na Cato, ou na Manager ainda. Então, quem chega primeiro bebe água fresca. Essa é a dica que eu dou para vocês. Sempre pesquisem as vagas pelas publicações. Vocês escolhem aqui a palavra-chave, que seria o cargo que vocês almejam, o cargo que vocês desejam se candidatar. Colocam a palavra vagas ao lado, clicam em pesquisar, depois vocês vão selecionar por publicações. Aqui vocês vão encontrar uma infinidade de publicações. Se vocês forem clicando em cima, vocês vão ver, olha, 77 interações, 7 comentários. Aqui, né, uma recrutadora colocando uma vaga, anunciando uma vaga. Então, você já tem um contato direto com a pessoa que está anunciando a vaga, você sabe exatamente com quem conversar, como abordar essa pessoa. Aqui, eventos também, eles acabam puxando aqui nas publicações. Mais uma vaga, na verdade, 2, né, de Scrum Master PJ. Então, aqui, pessoal, esse é o segredo do LinkedIn, na verdade. É você saber encontrar vagas que não necessariamente estão ali na parte do LinkedIn Vagas. Elas não têm candidatura simplificada, mas você já tem um contato, já tem um acesso direto à pessoa que fez a publicação. E como eu ensinei para vocês, por exemplo, né? Eu clico aqui,
Quero adicionar a Gabriela, achei interessante, ela é uma recrutadora. Quero adicionar a Gabriela. Aí, o que vocês vão fazer? Aqui na prática, para vocês entenderem como é que funciona o convite personalizado. Por exemplo, aqui na Gabriela, não estou conseguindo achar uma maneira de adicioná-la. Muitas vezes, pessoal, as pessoas elas acabam deixando oculta essa informação de adicionar. Então, você clica aqui em mais, vem conectar, e é aqui que a mágica acontece. Toda vez que você for se conectar com alguém, lembra que você tem que enviar aquele convite personalizado. Você vai clicar aqui em enviar mensagem e vai colocar. Bem sucinto, bem simpático, fazendo uma apresentação. Olá, Gabriela, vi que você anunciou uma vaga, ou seja, já fale para a pessoa como você a conheceu, da onde você a conheceu, para que ela não se assuste com o convite, para que ela fale, nossa, mas né, da onde a gente se conhece? Então, eu não vou encaminhar para ela, eu vou até fechar aqui, mas só para vocês entenderem na prática como é que funciona o convite personalizado. Então, se vocês fizerem uma rápida pesquisa, vocês vão perceber, pessoal, que tem diversas páginas aqui com publicações recentes, fresquinhas, de vagas que às vezes nem estão divulgadas no LinkedIn Vagas ainda. Então, é uma grande oportunidade para que vocês tenham acesso a esses recrutadores, tenham acesso aos colegas de outras empresas que divulgaram a vaga, e não necessariamente vocês precisam ter um perfil pago para fazer isso. Você pode adicionar a pessoa estrategicamente na sua rede, mandar um convite personalizado para ela, e com certeza isso daí vai fazer com que você cresça a sua rede, que você aumente suas oportunidades. Mas é claro, né? Primeiro vocês precisam fazer todo aquele passo a passo que eu falei. Fazer um trabalho ali de posicionamento no seu perfil, escolher as palavras-chave corretas, fazer com que as pessoas conheçam a sua mensagem, né? Começar a publicar artigos, muitas publicações de feed também, para que as pessoas interajam com você. E por último, né, quando vocês já tiverem com a rede estratégica, já tiverem bastante gente, começar a pesquisar vagas também assim, dessa maneira escondida, né? Que é uma maneira que pouquíssimas pessoas conhecem, a maioria já se candidata direto ali pelo LinkedIn, não que não seja efetivo, mas se vocês perceberem algumas vagas diretas pelo LinkedIn, às vezes tem 1.000, 2.000 candidatos para uma única vaga, dependendo da área que você for se candidatar. Então, é muito mais fácil você conseguir acesso direto a um recrutador, a um dono de empresa dessa maneira, né? Por exemplo, aqui o Daniel anunciando 2 vagas para Scrum Master, só teve 4 interações, né? E são 2 vagas, parece ser uma oportunidade muito boa, 100% remota. Então, pessoal, a minha dica é essa, né? Não percam essas oportunidades escondidas, porque às vezes numa conversa com o Daniel ou com algum outro colega, vocês conseguem encaminhar o currículo e conseguem ser chamados para as entrevistas também. Aí, voltando aqui, né, um pouquinho para a nossa apresentação, recapitulando, né, um pouquinho do que a gente falou aqui essa noite na apresentação sobre LinkedIn. Galera, as pessoas, né, tanto no LinkedIn quanto em outras redes, elas se conectam com pessoas. Então, não adianta, às vezes, a gente tentar postar um texto muito floreado, né, uma coisa muito utópica. Mostra o seu dia a dia, quais as dificuldades que você enfrenta dentro da empresa, como é a convivência com a sua família, para quem é mulher, como que você concilia maternidade com o trabalho. As pessoas querem ver pessoas reais, né? Ninguém está afim de ver as pessoas divagando sobre textos muito filosóficos, né? Então, tente mostrar o seu conhecimento, mas mostrando a sua personalidade também. Isso é muito importante. Então, só lembrando, pessoal, a rede de conexões ela é limitada a 30.000 conexões. Então, seja estratégico na hora que você for adicionar alguém,
Porque se você começar a mandar convites de conexão aleatórios, quando você vê, já passou ali a quantidade de conexões, e às vezes você está com uma rede que não é tão qualificada, não é tão interessante assim para o seu perfil profissional. E por último, galera, sempre se manter atualizado, principalmente para quem está nessa fase de transição de carreira. O que o mercado pede, né? Quais são as habilidades? O que eu preciso desenvolver para conseguir trabalhar na área? A área de agilidade, ela está com muitas oportunidades, tem muita coisa bacana, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil também, para quem é qualificado, para quem tem esse espírito, né, de lifelong learning, está sempre aprendendo, sempre procurando algum curso, alguma certificação. Aqui também no Papo Ágil tem muita oportunidade de parceria, então sempre tem alguém que tem algum curso, alguma coisa que pode oferecer para a comunidade. Então, pessoal, sempre se manter atualizado, porque quem descuida, né, do perfil profissional acaba ficando para trás. Não que a gente esteja numa corrida, né, para ver quem chega mais rápido primeiro, mas quem chega mais cedo sempre bebe água limpa. Então, é isso que eu queria passar aqui para vocês hoje, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo, coloquem em prática, né? Revisem tudo, voltem o vídeo quantas vezes forem necessárias, revisem tudo que vocês viram aqui. Se alguém quiser me adicionar no LinkedIn, Patrícia Civaroli lá no LinkedIn, pode ficar à vontade. Queria mais uma vez agradecer vocês e perguntar também se alguém ficou com alguma dúvida, se quer compartilhar algum insight, alguma coisa legal aqui com os colegas. Bom, Maurício tem Maurício, uma pergunta. Eu tenho duas dúvidas, na verdade. opa, Maurício. A primeira é, por exemplo, qual que é seu termômetro? O que você passa de feedback de o volume de pessoas que visitam o seu perfil? Não necessariamente recrutadores, mas assim, todo dia, por exemplo, no meu perfil, Uhum, eu estou em transição de carreira, mas ainda não estou procurando vagas. Eu estou me especializando ainda em alguns temas, já estou trabalhando, então estou aproveitando para conseguir certo. adquirir mais bagagem nesse primeiro momento, porque eu sei que essa transição do agilista, muita vaga precisa de experiência e tudo mais. Eu vejo que Isso. muitas pessoas que são agilistas, seja o POs, Scrum Masters, ou independente do que seja, visitam o meu perfil. Algumas me adicionam, não mandam nada. Meu primeiro ponto, eu queria saber qual que é o termômetro disso, o que que isso significa, se é que isso significa algo. E o segundo ponto é mais Uhum, polêmico, aí é o tal do recrutador verificar suas atividades no LinkedIn. E aí eu mandei mais cedo. Hoje, a gente sabe que hoje dentro da rede tem muita postagem envolvendo outros temas. Então, assim, as pessoas aproveitam isso. temas sociopolíticos para quererem falar sobre as suas competências profissionais. Então, envolve muitas questões que, se a gente está num momento polarizado, não tem como dizer que não. A gente tem Sim, bastante claro. gente dos dois lados. E aí o recrutador também está nesse espectro, né? Então, assim, como a gente se comporta? Você passa batido ou se posicionar, desde que seja educado, desde que seja sem ofensa, claro. Embora aconteça isso, você sabe, mas saindo disso, da Uhum, ofensa, bom, se posicionar também é uma forma de mostrar para o recrutador que você é uma pessoa de opinião, mas tem a soft skill de saber se relacionar, ou é melhor não falar nada, porque o recrutador também tem as opiniões pessoais dele ali sobre os temas que estão sendo discutidos. Isso é um tema que gera controvérsia, então eu queria saber sobre esses dois pontos, das visitas, do termômetro disso, e ótimo. de como se comportar na rede quando os temas trouxerem coisas que ainda abarcam opiniões diversas aí. Obrigado. Perfeito, Maurício. Imagina, eu que agradeço as perguntas. Primeiramente, né, falando sobre essa questão de termômetro da rede, o que que acontece? Geralmente, quando a gente está se especializando em alguma área, às vezes tirando alguma certificação, fazendo um curso, quando a gente coloca lá no LinkedIn, é comum que algumas pessoas, às vezes pessoas que fizeram um curso com a gente, ou pessoas que são amigas dessas pessoas, é comum que elas comecem a visitar o nosso perfil, ou que elas mandem uma solicitação de amizade. Então, é muito interessante, toda vez que você recebe alguma solicitação de amizade, principalmente se forem pessoas que não utilizaram aquela conexão, né, aquela mensagem de boas-vindas, e você nem sabe, às vezes, de onde a pessoa veio,
é identificar, clicar no perfil dela, identificar, bater o olho na headline. Ah, legal, essa pessoa é Scrum Master também. Essa pessoa já trabalha na área de agilidade, trabalha, por exemplo, né, na local web, e essa pessoa já tem uma certa vivência. Se for uma pessoa estratégica para a sua rede, eu recomendo, se a pessoa só tiver te visitado, não tiver te adicionado, eu recomendo você adicionar essa pessoa, clicar no perfil dela, identificar primeiro se ela é estratégica para a sua rede, né, para o seu objetivo profissional. Bem, você me falou que está estudando, ainda está se especializando em algumas coisas para poder se sentir mais confortável para se candidatar para as vagas. Então, a dica que eu dou, né, desse termômetro é, primeiro, acessar o perfil da pessoa. Legal, essa pessoa tem um perfil bacana, né, eu consegui identificar que ela trabalha com agilidade também. Você adiciona essa pessoa, manda uma mensagem de conexão se apresentando. Oi, fulano, aqui é o Maurício, percebi que você está na área de agilidade, estou no momento de transição de carreira. Acho que seria ótimo trocar insights com você. E eu vou te falar, Maurício, é muito difícil alguém não te adicionar ou não te responder quando você tem essa proatividade de se apresentar, de falar qual que é o seu objetivo ali na rede também. Então, é um termômetro muito bacana. Se você perceber que tem muita gente visitando o seu perfil que tem a ligação, né, com o seu objetivo profissional, é interessante você procurar saber se essa pessoa, né, vai ser estratégica na sua rede. Aí sim você adiciona, se apresenta e começa ali, quem sabe, um relacionamento, né? Começa a cultivar ali mais um ponto, né, de contato dentro da sua rede também. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Sim, conseguiu sim, obrigado. Imagina. Vou E aí a até... segunda pergunta que você fez, né, que é entrando um pouquinho naquela seara das coisas polêmicas. Eu também tenho percebido muitas pessoas com posicionamentos políticos assim extremos, né? Ou extrema direita ou esquerda, e isso acaba prejudicando bastante, porque vamos supor, né, que eu tenho um posicionamento de esquerda e algum recrutador bate o olho no meu perfil, ele tem um posicionamento político completamente diferente, um posicionamento de vida completamente diferente. Isso já vai diminuir bastante as minhas chances, porque eu estou entrando em assuntos polêmicos, né, em searas que vão muito além de carreira, muito além de desenvolvimento pessoal, vão muito além do LinkedIn, né, na verdade. Então, a dica que eu dou é procurar ao máximo, quando for fazer alguma publicação, quando for criar algum artigo, procure falar principalmente de temas relacionados à área, né, alguma habilidade que você adquiriu, algum curso, alguma certificação que você fez, para poder criar engajamento com aquela rede estratégica e procurar não se envolver muito em searas assim políticas, econômicas, opiniões muito extremas, né, sobre assuntos polêmicos, porque isso pode passar uma visão errada para os recrutadores, para os donos das empresas também. E toda vez que você for fazer algum conteúdo, procurar compartilhar a sua personalidade mesmo, né? Outro dia eu li um texto muito bacana de uma moça que ela tinha virado mãe recentemente, e aí, ao invés de ser demitida depois da licença maternidade, ela foi promovida pela empresa, né? Então, para uma mulher, isso significa muito, principalmente no momento que ela está fragilizada, já vai ter que, né, de uma certa maneira, cortar aquele contato com o bebê, às vezes deixar com alguém ou numa creche. Então, para ela, aquilo foi muito bacana. E ela compartilhou aquele momento e viralizou, né, no LinkedIn. Com certeza ela deve ter tido muitos pedidos de conexão, muitas pessoas se identificando com a história dela. Então, procure falar de coisas que aconteceram com você, que exaltem, né, a sua personalidade também. E falaria também para evitar ao máximo searas de assuntos políticos ou qualquer outra coisa que possa passar uma Ô, impressão Patrícia, errada também. inclusive, então, por exemplo, curtidas ou reações em comentários do tipo, né? Isso também é visualizado? Porque, Isso assim, também aparece. não só criar o conteúdo, assim, eu digo mais de interações com likes, curtidas ou palmas, aquelas opções que a gente tem, Isso. reagir a isso também é visualizado. Então, por exemplo, se alguém coloca uma postagem lá
de algo mais complexo, e a pessoa, nesse sentido, e a pessoa acaba curtindo, mesmo que Isso, ela não tenha criado o conteúdo, também tomar cuidado com isso. Procurar curtir coisas que sejam mais voltadas para o tema da área, né? Evitar esse tipo de discussão. exatamente. Exatamente, Tá bom, Maurício, porque o obrigado. que que acontece? No LinkedIn, ele tem uma função que é um pouco dedo duro, né? Quando você curte alguma publicação, comenta em alguma publicação, ele acaba ficando no seu histórico, né? Ali, até vou mostrar para vocês como é que funciona essa questão. É uma questão muito complicada também, né? Porque, por exemplo, eu clicando aqui no meu perfil, se vocês puderem ver quais foram as minhas últimas atividades, né? Ele aparece tudo, publicações que eu gostei, publicações que eu comentei, que eu interagi. Então é muito perigoso às vezes a gente se envolver numa discussão, por exemplo, sobre política e curtir um comentário polêmico ou fazer algum comentário polêmico dentro dessa publicação, porque ele vai ficar nas suas atividades. Isso com certeza vai ser visualizado por algum recrutador, por algum dono de empresa. Então a gente tem que sempre tomar cuidado, sempre procurar curtir publicações ou fazer algum comentário em publicações que sejam estratégicas para você também. Por exemplo, uma publicação do Clube do Ágil, uma publicação oficial da Kanban, e evitar ao máximo qualquer tipo de coisa que possa passar uma impressão errada também para as pessoas, de que você é uma pessoa extremista ou que você é uma pessoa intolerante. Então tem que tomar muito cuidado também com o que a gente curte, com o que a gente comenta aqui dentro, porque eu acho que o LinkedIn é uma das únicas redes que você consegue ver esse histórico todinho no seu perfil. Complementar um pouco, Patrícia, tomem cuidado também para também não ficar muito pasteurizado, né? Você é a pessoa que não toma partido, que não tem uma opinião formada. Exatamente. Então, quando você for publicar alguma coisa que seja uma questão de opinião, mesmo que seja política, ou comentar, ou curtir algo que seja político, procure fazer de maneira mais técnica, mais isenta. Deixe os memes para o Facebook, né? Os memes no LinkedIn não vão funcionar, mas se Isso. está um assunto em alta, falando sobre, pegar um caso do momento aí, dos investimentos do ministro da Economia, lá no LinkedIn, você pode comentar com argumentos técnicos, mostrando que você conhece o assunto, né? Às vezes é melhor você comentar do que só curtir, porque curtir pode simplesmente ser o palco. Você não precisa se abster da sua opinião, mas colocá-la de maneira não radical, de uma maneira mais adulta, né? Então, acho que isso também ajuda bastante. Com certeza, Caio. Eu acho que foi um gancho muito importante que você pegou. Não é que a gente não possa expor nossa opinião, expor, né, algum ponto de vista mais polêmico, mas sempre tomar muito cuidado para não ser grosseiro, mal educado, ou para não ser, assim, de alguma maneira tendencioso, né, na hora de escrever ali aquela postagem. Sempre abrir um espaço para discussão, por exemplo, né, puxar uma notícia que nem essa da offshore, né, do ministro, e perguntar a opinião das pessoas, ao invés de você colocar uma opinião ali muito acalorada, né, sobre o assunto. Sim, exatamente. Vou fazer uma pergunta, Patrícia, que é uma coisa Claro. que eu faço bastante. Eu tenho empresa, né? Então anuncio vagas, e toda vez que a gente anuncia a vaga, é uma discussão eterna, né? Uhum. Qual a sua opinião sobre enviar currículo com pretensão salarial? Ou a empresa não expor qual o salário oferecido e para deixar tratar isso na entrevista? Como que você acha que é legal para quem está querendo se recolocar, se Ótimo. comportar com esse tipo de pergunta, ou até mesmo se já põe no currículo ou não a pretensão salarial? Uhum. Ótimo, Caio. Até para responder sua pergunta, eu vou abrir aqui o site do Glassdoor só para ilustrar uma situação. E acontece muito isso, principalmente para quem está em transição de carreira, está querendo iniciar numa área nova. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas quanto que eu cobro, né? Por exemplo, se a gente entrar no Glassdoor e fizer uma pesquisa bem rápida aqui sobre o cargo de Scrum Master, vou colocar aqui vagas em São Paulo mesmo, só a título de curiosidade.
Só para a gente ver uma coisa, né? O tanto de vagas que tem aberto, por exemplo, 292 vagas. Agora, se a gente clicar aqui, né, numa outra abinha aqui das vagas, ele vai me passar os salários. Mantenho aqui a pesquisa Scrum Master em São Paulo, e aqui já vem uma outra coisa bem importante que ele vai passar para mim, qual que é a média salarial de um Scrum Master na cidade de São Paulo. Então, por exemplo, eu estou me candidatando para uma vaga, não colocaram ali quanto eles vão pagar e eu estou perdido em quanto eu posso pedir. Lembrando que sempre tem range de salário, né? Por exemplo, aqui é o salário médio, mas tem gente que aqui o alto é teto, né? Costuma ser 13 mil e o baixo 5 mil. Tudo depende do que foi anunciado na vaga também. Se na vaga eles estão pedindo alguém, por exemplo, que tem experiência de 3 anos, que tenha rodado safe, né? Que tenha rodado ágil em escala, com certeza você sabe que você já vai passar dessa seara da mediana aqui, né? Vai ser com certeza de 9 mil para cima. Agora, se for um perfil júnior, né, alguém que está começando, com certeza é uma pessoa que vai ganhar entre 5 mil, 6 mil reais. Então, a gente saber dosar também, se a empresa não passa essa informação do salário, a gente primeiro tem que entender qual que é o nível de exigência, o que essa empresa vai querer de mim, eu tenho que ter muita experiência, né, ou é um perfil mais júnior, fazer a pesquisa no Glassdoor para também não passar nada assim muito fora da curva. Ah, eu quero ganhar 25 mil. Tá, mas se a média salarial é 9, como que a pessoa jogou um salário que não tinha nem precedente aqui, né? Então, isso acaba dificultando bastante. E, geralmente, quando a empresa pede para que você coloque a pretensão salarial, você pode ser bem honesto. Pesquisa o range salarial, fala, olha, pelas minhas competências, pela minha habilidade, minha pretensão salarial é 9 mil reais, é 10 mil reais, é 6 mil reais, porque assim você sai daquela posição de ficar em cima do muro, ou você joga um salário astronômico que a empresa nunca vai fechar, ou você pode até ficar sem resposta, ou você também joga uma coisa muito abaixo. Por exemplo, se alguém que precisa de um conhecimento grande, uma experiência grande, você falar que é 6 mil reais, isso também pode ser mal visto no mercado. Eles vão falar, nossa, mas por que você está se desvalorizando tanto assim, né, em relação às certificações que você tem, ao conhecimento que você tem? Então, sempre pesquisar o range salarial, ser honesto também com o recrutador, falar, olha, o que você procura? Você quer alguém que tenha mais experiência? Eu tenho experiência em X, Y, Z. Se você não tem experiência, também deixar claro na hora da entrevista, né, na hora da recolocação, olha, eu não tenho experiência, eu ainda estou estudando, mas já fiz certificação X, já fiz o curso Y, para que também a empresa não acabe se surpreendendo. Muitas vezes a gente acaba inflando, né, o currículo, inflando as informações no LinkedIn, e nem sempre isso, né, acaba te ajudando, né? Muitas vezes você acaba se atrapalhando na hora de fazer uma entrevista também. Muito bom. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Não, Caio. conseguiu sim. Conseguiu sim. Uhum. Pessoal, mais alguma questão aí para a Patrícia? Alguém quer trazer alguma experiência que passou aí nesses processos seletivos? Esse longo processo de recolocação, né? Acredito que todo mundo, então, está com as dúvidas sanadas, Patrícia. Maravilha, Caio. Você quer colocar mais alguma coisa? Posso começar os nossos encerramentos? Primeiramente, eu queria agradecer a você, mais uma vez, pelo convite, ao Clube do Ágil também. Quero agradecer ao pessoal que participou aqui, espero que o conteúdo tenha sido bacana para vocês, mas queria pedir, não deixem só na parte da teoria, apliquem, né? Comecem a encontrar essas vagas escondidas, comecem a reformular o perfil de vocês, porque também o conhecimento sem prática não vai adiantar nada, né? Vocês vão ter ali visto a aula, visto a palestra, mas não vão conseguir colocar em prática. Então, saiam com as anotações, coloquem em prática as dicas,
Tem muita coisa que é bacana para quem está nesse momento de transição de carreira, para ter mais confiança também para se candidatar. E, novamente, reforço, se alguém quiser me adicionar no LinkedIn, Patrícia Civaroli, estou lá para a gente poder conversar, para a gente poder trocar figurinha, galera. Mais uma vez, obrigada a todo mundo. Eu queria agradecer, Patrícia, por você disponibilizar seu tempo e seu conhecimento aqui para nós. Foi muito, muito bacana mesmo. Muito Maravilha, didático, a Caio. apresentação bem detalhada, bem passo a passo mesmo. Eu achei fantástico, fantástico mesmo. Agradecer a presença de todo mundo Obrigada. aqui com a gente, né? Convidar a todos, semana que vem nós temos mais um papo, semana a gente volta com um tema um pouco mais voltado para a área técnica, a gente vai falar de OKRs, mais precisamente de OKRs para a gestão de produtos, então vai ser bem interessante. E agradecer a todo mundo que veio aqui hoje, mais uma vez, agradecer demais a Patrícia, e muito obrigado a todos, e que todos tenham uma boa noite. Maravilha, Caio. Eu reforço aqui os agradecimentos também. Agradeço a você, agradeço a todo mundo que participou. E coloquem em prática, galera. Coloquem em prática, que eu tenho certeza que vocês vão ter bom resultado. Isso aí. Então, até semana que vem, gente. Um grande abraço a todos.